Segundo informações que foram confirmadas aqui agora na imprensa, o ministro do STF, Gilmar Mendes, acabou de anunciar sua saída no STF. E essa notícia, segundo informações, gerou desespero, gente. Tá no ministro Alexandre de Moraes, no Lula da Silva, no Daniel Volcaro, gerou desespero para várias autoridades do alto escalão de Brasília, gente, tá? Brasília não dorme hoje. Ministro Alexandre de Moraes, Lula da Silva, Volcaro, desesperados. Por quê, gente, tá? Ministro Gilmar Mendes anuncia saída no STF, gente, tá? E eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa mudança drástica que acabou de acontecer e tudo que vai acontecer a partir de agora com esta notícia que acabou de ser confirmada aqui há poucos instantes, inclusive saiu agora no jornal O Globo, confirmada pela colunista Malu Gaspar do jornal O Globo, gente, tá? Esses jornalistas que tem aí, ó, contatinho, né, com os ministros da Suprema Corte. É notícia oficial, Gilmar Mendes anuncia saída lá no STF. E essa notícia abalou as estruturas de Brasília, gerou pânico e desespero em grandes autoridades. Eu vou trazer um vídeo aqui explicando tudo nos mínimos detalhes para todos vocês. Outra notícia explosiva, gente, tá? O ministro do STF, André Mendonça, acabou de tomar uma decisão favorável que favorece Flávio Bolsonaro. O André Mendonça, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, acabou de tomar a decisão favorável a Flávio Bolsonaro. E a informação que a gente tem é que o Lula está desesperado com essa notícia. E ele tem muito motivo para estar desesperado, sim. E eu vou explicar o motivo para vocês. E além dessa pancada, que foi considerado um soco no estômago do Lula, Lula da Silva ainda recebeu uma notícia terrível, que também foi confirmada aqui agora, direto de Brasília. Gente do céu, Brasília não dorme hoje, tá? Uma nuvem negra pairou sobre Brasília agora neste exato momento. Muita coisa acabou de acontecer, eu vou atualizar absolutamente tudo para vocês. E por fim, e não menos importante, acabamos de receber aqui a notícia de que um grande aliado do Lula pode renunciar o cargo a qualquer momento. Grande aliado de Lula pode renunciar o cargo. Isso pode acontecer até nas próximas horas, segundo informações reveladas aqui na imprensa. Quem é esse grande aliado que pode renunciar ao cargo? Jogar a toalha, desistir. E por que ele vai renunciar ao cargo? Pode renunciar ao cargo. É outra bomba que também vai estar nesse boletim. Antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. A própria Malu Gaspar, gente, tá? Ela falou sobre essa nova mudança que vai ter na presidência da segunda turma do STF. Ela disse que realmente esta nova conjuntura vai enfraquecer o grande aliado, né, de Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, tá? Vai enfraquecer Daniel Volcaro, Gilmar Mendes e simplesmente disse que tudo isso vai favorecer ao ministro André Mendonça. O André Mendonça vai ganhar mais poderes dentro dessa segunda turma. Vocês vão entender porque ela vai explicar aqui tudo nos mínimos detalhes. Vejam só, ela que tem acesso ali aos contatos, né, com os ministros, tá sabendo ali de muita coisa e vai revelar tudo agora para vocês. Por que essas grandes autoridades estão desesperadas com essa nova conjuntura que vai acontecer agora a partir do mês que vem, do início do mês que vem ali no STF? Vejam só na segunda turma. Uma situação específica ali da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que vai dar um probleminha para ele, André. Até foi o Rafael Moraes Moura do blog que apurou. Craque. Nosso craque, Rafael, craque do Judiciário, que chamou a atenção para o seguinte: você tem ali na segunda turma, são 5 membros, 5 integrantes que são ministros do Supremo, e eles se revezam na presidência da turma. E agora está na vez, o atual presidente da turma é o Gilmar Mendes, e o próximo presidente que vai assumir é o Luiz Fux. E o Luiz Fux vai assumir agora, ele vai ser eleito agora no dia 30, semana que vem, e assume a presidência da turma a partir de agosto. Isso parece uma coisa burocrática, mas tem um efeito prático muito interessante, que é o seguinte: hoje a gente tem uma composição nessa turma
turma em que o Luiz Fux sempre faz coro ao André Mendonça, que é o relator do caso Master. E o Luiz Fux tem até uma divergência antiga com o Gilmar Mendes, que por sua vez já inaugurou ali uma divergência em geral no caso Master. Na última sessão a gente viu que ele e o André Mendonça tiveram um embate bastante sério a respeito do que fazer com o destino do Henrique Vorcaro, que é o pai do Daniel, e o Felipe, que é o primo do Daniel. Solta, não solta, é justo manter preventiva ou não é. E isso aconteceu porque o Gilmar Mendes resolveu pautar aquele processo naquele dia. Inclusive o Merval já sabia, né? O Merval estava aqui, já sabia de tudo, não contou, ficou na moita. Não, eu falei. Agora, não acreditaram. Eu saquei, Merval, eu até falei, gente, mas como assim? Enfim, foi uma decisão que o Gilmar tomou e pautou o negócio de última hora, né, naquele dia, já para discutir o caso, segundo sei lá qual lógica, mas foi ele que decidiu que aquele caso seria julgado naquele dia. Vem o André Mendonça, abre o sigilo do material todo, aí tem lá uma discussão sobre por que abriu, o André Mendonça dizendo que não sabia, que não estava aberto, abriu naquela hora, aquela história toda, mas você vê que isso provoca mudança na dinâmica da turma. Ele decidiu votar, abriu o sigilo, e aí se votou e teve aquele embate que a gente viu com o Cássio Nunes Marques, que seria o fiel da balança, todo constrangido e tal. Agora nós vamos ter uma inversão nessa lógica, o Luiz Fux vai assumir a presidência da turma e a tendência é jogar junto com o André Mendonça numa turma em que o André tem tido maioria por enquanto, né? São 5 integrantes, o Toffoli não está votando por conta da questão do Tayaya, a gente sabe que o Vorcaro comprou uma parte do resort da família Toffoli, então ele se afastou, teve toda essa confusão que a gente acompanhou, e aí nós ficamos com um pacto. Ainda assim, você ainda continua tendo uma situação em que o empate é favorável para o réu, mas com o manejo da pauta, quando você acabou de falar, né, André, timing é tudo, com o manejo da pauta, você tem uma tendência de essa turma, de as decisões relativas ao caso Master serem mais favoráveis ao André Mendonça daqui para frente, o que é obviamente ruim para o Vorcaro, que estava contando com a atuação do Gilmar Mendes para aliviar a prisão, tentar aliviar as medidas cautelares, tudo. Agora, se você amplificar essa mudança, essa dinâmica de forças que você está trazendo da segunda turma para outras esferas do judiciário, você vai ver o empoderamento do André Mendonça. Então você tem essa mudança que você acabou de falar, a presidência da segunda turma. Você tem ele no comando do Master, do INSS, os dois casos que podem mexer com a pauta do ano no ano de eleição, né, que envolve muita gente. Aqui tá todo mundo que tem algo a perder, tá preocupado com essas duas investigações. Você tem o TSE, você tem o Cássio na presidência e ele na vice-presidência. E tem um fato que eu acho que é importante a gente comentar aqui, não sei se deu tempo de comentar sexta-feira, porque foi mais ou menos acho no final do programa, que foi a decisão. Aqui ela já fala sobre a questão dos delegados, não é tão importante aqui, porque eu já citei, já falei com vocês sobre essa questão já várias vezes, né, da tentativa desesperada, né, do Lula de trocar os delegados que estão trabalhando com os ministros da Suprema Corte. Eu já expliquei para vocês por A mais B os motivos que talvez o Lula tivesse para ter tomado essa decisão. Porém, gente, o que a gente precisa entender aqui, gente, que a coisa é muito pior do que vocês imaginam. O que é que acontece? A Polícia Federal, né, junto com o André Mendonça, descartou, pegou a segunda delação do Daniel Vorcaro, rasgou e jogou no lixo. Parece, gente, não, inclusive saiu agora na imprensa, que o Daniel Vorcaro está preparando uma terceira delação. Inclusive mudou de advogado novamente. Daniel Vorcaro mudou de advogado novamente, está preparando uma terceira delação. E é esse o grande problema. Tem autoridades em Brasília que estão desesperadas. Vai que o Daniel Vorcaro, nessa terceira delação, no desespero de sair daquela prisão, no dia que ele está surtando lá dentro da prisão. E o grande problema a preocupação vai que o Daniel Vorcaro, nessa terceira delação, decide. Porque a primeira foi rejeitada, a segunda foi rejeitada. Ele já viu que o André Mendonça não está para brincadeira. O André Mendonça já deu o duro recado. Ou você entrega todo mundo, ou o negócio desfeito. Vai que o Daniel Vorcaro, nessa terceira delação, que ele vai começar a preparar agora com um novo advogado que ele acabou de destituir, que ele acabou de constituir, ele acabou de contratar um novo advogado. No próximo vídeo eu vou trazer essa informação aqui para vocês completa. Vai que o Daniel Vorcaro desiste de blindar algumas autoridades e decide entregar aquilo que o André Mendonça tanto quer, que é provas que complicam, provas contra autoridades ali de Brasília ou do próprio STF. Então o desespero é esse. A gente tem impressão, assistindo de fora, parece que está um desespero. Tanto é que o ministro Gilmar Mendes, de uma hora para outra, colocou para votação, parece que num desespero, para colocar o pai do Daniel Vorcaro em prisão domiciliar, para soltar o primo do Daniel Vorcaro. Graças a Deus foi vencido pelos outros votos, porque o próprio ministro André Mendonça provou por A mais B que está acontecendo ameaças de mortes nos bastidores.
que eles tinham que continuar sendo presos, tinha coisa muito mais grave acontecendo. Então, assim, gente, o desespero tá tomando conta, porque agora vai vir uma terceira delação do Daniel Vocaro e o desespero tá tomando conta. Vai que agora ele decide entregar tudo o que ele tem, realmente entregar, né? Parar de blindar autoridades, parar de blindar um ou outro e entregar tudo que ele sabe que ele tem para o André Mendonça. Esse é um dos motivos do desespero, que eu tive acesso à informação e tô passando aqui para vocês agora nesse boletim. Gente, a casa tá caindo. Vamos ver se dessa vez o Daniel Vocaro vai aproveitar, né? Essa que pode ser, inclusive, a última chance, a última oportunidade. Eu tô vendo muitos juristas dizerem que essa pode ser a última chance do Daniel Vocaro com relação à delação premiada. Pode ser que o André Mendonça dê o checkmate. Ou você entrega, fala tudo que você tem nessa que será a sua última delação, ou nunca mais vão falar em delação e você vai apodrecer na cadeia. Esse é o medo de grandes autoridades envolvidas nesse escândalo. De que o André Mendonça dê esse checkmate no Daniel Vocaro, que ele seja encurralado, colocado contra a parede. Fala pra ele, última delação. Se não entregar, acabou sua chance. Aí começa o desespero. Muitas autoridades têm medo que ele revele, que entregue coisas, mostre vídeos, áudios, que pode complicar a vida e destruir a vida de muitas autoridades de Brasília. Inclusive tem receio até que isso atinja ministros da própria Suprema Corte, que estão sempre aí sendo mencionadas nesses escândalos do caso Massa. Eu não preciso nem citar o nome aqui, porque eu sei que vocês são inscritos muito inteligentes aqui no canal Fabiana Cardoso. E aí, gente, o que é que vocês estão achando aí dessas últimas notícias? A chapa tá esquentando ou não tá? Continuando aqui com as informações. Chegada da Polícia Federal a Jacques Wagner joga o PT na panela do Masser. Isso aqui, gente, é outro ponto que tem deixado o Lula desesperado, gente. Desde o dia em que a Polícia Federal, né, fez aquela mega operação por ordem do ministro André Mendonça, bateu na casa do Jacques Wagner, coletou ali, né, celulares, aparelhos, né, ou seja, está sob controle da Polícia Federal alguns subterfúgios, alguns aparelhos que pode conter ali mais provas, que pode complicar outras autoridades ligadas ao governo Lula, ao próprio Lula e principalmente ao senador Jacques Wagner. E o desespero tomou conta. A entrada do senador Jacques Wagner no panelão do Banco Master era uma questão de tempo. A oposição repetia há meses que as delinquências de Daniel Vocaro começaram na Bahia. Lá atrás, durante a Lava Jato, a polícia encontrou 15 relógios de luxo na casa do senador. Um deles, mimo, né, da empreiteira Odebrecht, foi avaliado pela Polícia Federal em R$20 mil. Então, gente, não é de hoje que o senador Jacques Wagner é envolvido em escândalo de corrupção. Não é de hoje, é na época da Lava Jato, é no caso do escândalo do Masser. Onde tem dinheiro, essa turma do Lula, do PT, tá nadando, né, no dinheiro. Então tá aqui, gente, tá? Ele explicou que eram imitações chinesas, passaram-se 10 anos, a Polícia Federal foi lá e voltou a achar relógios, o senador voltou a dizer que eram imitações chinesas. Na época da Lava Jato, gente, isso aqui não vale nada, tudo é imitação chinesa, lá na época da Lava Jato. Aí voltou agora, parece que ele gosta muito de relógio, né? A Polícia Federal apreendeu relógios de novo e ele fez a mesma desculpa esfarrapada. Gente, isso aqui é imitação chinesa, não vale nada. Só que pra Polícia Federal não tá colando, né? 2 vezes que teve a busca e apreensão na casa do homem, ele tá com relógios, vai gostar de fazer... O cara vai colecionar relógios da China, falsificado. Gente, esse povo subestima a inteligência do povo brasileiro mesmo, né? Então o senador voltou a dizer que eram imitações chinesas. A reprise transforma Wagner num caso raro de colecionador de falsificações chinesas. Meu Deus do céu. O PT já havia deixado uma digital no caminho de Daniel Vocaro quando o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, levou a Lula no final de 2024. Ou seja, o ex-ministro do Lula, né, o Guido Mantega, que afundou o Brasil, aquele que destruiu, acabou com o Brasil na época da Dilma, pois é, o Daniel Vocaro contratou ele.
parece que contratou para fundar também o Banco Master, né? Então, Guido Mantega, né, agiu ali para que o Lula se encontrasse com o Daniel Vocaro, que tem trazido muitas complicações para o Lula, né? Porque o que ele é mencionado nesse encontro que ele teve com o Vocaro. Então, em 2016, quando uma parte do PT foi apanhada pela Lava Jato, Jacques Wagner disse que o PT se lambuzou. Na quinta-feira, lambuzou-se o líder do governo no Senado Federal. Depois do mensalão e do petrolão, o PT foi jogado na panela do caso Master. A ver, né, como lida com ele às vésperas de uma eleição. Ou seja, gente, tá? Jacques Wagner oficializou a entrada do PT, do Lula, no escândalo do caso Master. Agora vocês entenderam por que o Lula tá desesperado? E o desespero do Lula é tão grande que o Lula tá enlouquecido para que o Jacques Wagner renuncie, gente, tá? A sua liderança no Senado Federal. O Lula tá desesperado. O Lula, ele é assim, gente. O Lula, como ele sabe que ele tá nas mãos do Jacques Wagner, o Lula não pode chegar no cara e falar assim, ó, tô te expulsando da liderança do PT lá no Senado Federal. Eu, Lula da Silva, tô te expulsando. O Lula não vai fazer isso. Porque o Lula sabe que o Jacques Wagner sabe de muita coisa. Jacques Wagner, se quiser, ele pode destruir. Jacques Wagner, se ele fizer assim, ó, se ele falar um pio, ele destrói o Lula. Ele acaba com o Lula. Claro que o Lula, que é macaco velho da política, experiente da política, pensando assim, cara, eu não posso mandar o cara embora. Mas eu posso utilizar alguns parlamentares para mandar o recado para ele sair. Por livre e espontânea pressão. Então, parece que esse é o plano do Lula. Ele mesmo pode chegar no Jacques Wagner e expulsar ele da liderança do partido. E isso atiçaria a fúria de Jacques Wagner. E o Jacques Wagner deve saber de muita coisa do Lula. Que, gente, pro Lula até agora não ter expulsado ele desse partido é porque nesse angu deve ter caroço muito maior do que vocês imaginam. Porém, a estratégia do Lula é fazer com que chegue no Jacques Wagner, né, de forma, tipo assim, um eufemismo. Olha, cara, tá difícil, vai prejudicar o Lula, renuncia lá ao seu cargo de líder. É mais ou menos isso que o Lula tá querendo fazer. É o desespero, vejam só. Então, André, acho que tem duas questões aí. Uma é a questão do Jacques Wagner em si. Primeiro, precisa resolver isso. Né? Não dá para você fazer nenhum discurso, nenhuma ofensiva com o Jacques Wagner na liderança do governo. Isso já foi passado para o Jacques Wagner, que está resistindo de forma até um pouco surpreendente, dada a situação, né? Assim, a justificativa que ele deu sexta-feira é uma justificativa que acho que nenhum ser humano consegue entender. Não, eu pedi para ele comprar um apartamento para depois eu pagar para ele. Bom, não sei, aqui não conheço ninguém que me daria um apartamento assim, enfim. Mas, então isso ficou muito ruim, ele precisa resolver. E o que eu já apurei é que, apesar de toda a resistência, o senador Jacques Wagner já está sinalizando que vai pedir para sair, porque a gente conhece o presidente Lula. Ele não vai demitir o Jacques Wagner. Ele quer que convençam o Jacques Wagner a pedir para sair, nas palavras de um aliado, de um jeito que ninguém se pareça ofendido. Acho difícil, alguém vai ter que sair desagradado dessa situação, mas é o que eu apurei que vai acontecer nessa conversa de quarta-feira. O Jacques Wagner tem que pedir para sair. É isso que o presidente Lula quer que ele peça. Mas de quarta-feira, quase uma semana depois da operação. Né? Ainda tem isso, porque o presidente está viajando, tem que ser depois de uma conversa pessoal, e acho que estão dando tempo para o Jacques Wagner resolver sair, porque está muito claro, a partir da entrevista que ele deu na semana passada para se defender, que ele não quer sair. Ele disse que falou com o presidente Lula, tipo, abrindo uma conversa que o presidente Lula não queria que fosse aberta. Falou, inclusive, uma coisa que me pareceu um recado, olha, ele sabe o que é isso, ele já esteve em situação pior que eu, foi preso e não sei o quê. Coisas que você fala numa entrevista, que com certeza foi pensado, como diz o Gadinho, como gestor de crise, você não fala à toa. Nenhuma palavra ali foi colocada à toa. Foi um recado que ele mandou. Constrangendo claramente o Lula. O Jacques Wagner fez questão de constranger o Lula. Lula, você já esteve muito mais sujo do que eu. Você foi condenado, você foi preso, a situação foi muito pior que a minha. E eu estava lá do seu lado. E agora você vai me abandonar, Lula? Gente, o Jacques Wagner encurralou o Lula. Por que vocês acham que até hoje, depois que o André Mendonça mandou a Polícia Federal fazer busca e apreensão na casa do Jacques Wagner, no escritório do Jacques Wagner, por que vocês acham que até
Até hoje o Lula não se pronunciou sobre isso. Por que o Lula tá caladinho, pianinho? Porque tem medo do Jacques Wagner. Lula da Silva tem medo do Jacques Wagner, do que ele pode falar, do que ele pode revelar, que acabe com a campanha do Lula. O Jacques Wagner deve saber de coisa que tem potencial, que pode acabar com a campanha do Lula. Vocês não estão estranhando não, gente? O Lula até agora não deu um pio sobre esse escândalo do Jacques Wagner. Resumindo para vocês, gente, a casa caiu pro Lula e pro Jacques Wagner. Lula da Silva tá nas mãos do Jacques Wagner. Ele não quer mandar o cara embora porque sabe que vai ter retaliação, vai ter vingança. E ele pode ser prejudicado na campanha. Tá mandando recado por fulano e por ciclano para chegar no Jacques Wagner de que ele tem que pedir para sair. Jacques Wagner, né, pensa assim, se eu sair eu vou ser descredibilizado, eu vou ser desmoralizado, vai ficar ruim para mim. Eu não vou vencer mais campanha nenhuma na vida, vai acabar com a minha carreira política. Ele tem isso na cabeça dele. Se eu pedir para sair, acabou a minha vida política. Ele sabe disso. É praticamente assinando ali um que é culpado. Ou seja, que situação, gente, que situação. Definitivamente e oficialmente o escândalo Master chegou no PT e o Lula está encurralado. E segundo informações preliminares da imprensa, Jacques Wagner pode renunciar à sua liderança do Senado Federal a qualquer momento. Existe sim essa possibilidade. Jacques Wagner pode renunciar à sua liderança, né, no Senado Federal a qualquer momento. Amanhã vai ter reunião. Segundo aí as informações que eu já vi na imprensa, amanhã parece que vai ter reunião entre Lula e o Jacques Wagner, que eles querem, o Jacques Wagner quer conversar tete a tete. O Jacques Wagner quer olhar no olho do Lula para conversar. Gente, o Lula deve estar num desespero sem precedentes, gente. O que é que o Jacques Wagner fez com o Lula aqui em plena campanha eleitoral? Jacques Wagner, gente, resumindo para vocês, o Jacques Wagner vai destruir a campanha eleitoral do Lula. Jacques Wagner. A gente pensando aí que, não, é o Flávio. Não, muito pior. Porque uma coisa é você ser destruído e derrubado por um inimigo. Outra coisa é você ser derrubado e destruído por um aliado. Porque se o Lula mandar o Jacques Wagner embora, ele vai ganhar o maior inimigo de todos os tempos, Jacques Wagner. Escreva o que eu estou dizendo para vocês. Eu vou estar aqui assistindo de camarote para trazer essa atualização aqui para todos vocês com as informações, porque agora quem está desesperado é o Lula. Segundo aqui notícias divulgadas na imprensa, eleição na Colômbia amplia isolamento ideológico de Lula na América do Sul. Ou seja, é uma matéria confirmando o que eu disse para vocês na matéria no vídeo anterior. Lula da Silva está completamente sozinho, basicamente sozinho, isolado na América do Sul, principalmente tá aqui, América Latina e América do Sul. Agora com essa nova vitória do candidato de direita, apoiado por Donald Trump, apoiado pelo Flávio Bolsonaro, Lula ficou completamente isolado. Porém, tá? Essa guerra não vai ser tão fácil assim, gente. Trata-se de esquerda, trata-se de gente perigosa, né? A eleição na Colômbia, né? O aliado do Lula aqui tá desesperado. O aliado do Lula ligou o modo desespero. Petro questiona a contagem de votos e não reconhece vitória de opositor. Para surpresa zero de ninguém, eles não vão aceitar ser derrotados assim tão facilmente. Sim, gente, tá? Já era de se esperar. Eles vão sim questionar o resultado da eleição e vão tentar. Será que vão tentar dar algum golpe lá? Porque assim, não preciso nem falar mais nada, né, gente? Aqui vocês são eleitores inteligentes, sabem muito bem o que pode estar acontecendo. O doutor, né, o advogado doutor Couto, que vai explicar essa bomba, que inclusive foi confirmada aqui agora, né, na coluna da Malu Gaspar. Gilmar Mendes anuncia saída no STF e deixa não só o Vorcaro, mas Alexandre de Moraes, Lula da Silva e aliados desesperados, gente, tá? Gilmar Mendes anuncia saída no STF e deixa
grandes autoridades de Brasília desesperadas. Eu diria Alexandre de Moraes, Lula da Silva e Daniel Vorcaro. Por que o desespero está tomando conta? Só assistam que vocês vão entender tudo, tá? Essa bomba que acabou de explodir. Vejam só. Gilmar Mendes anuncia uma alteração imensa no STF agora, que pode causar mais prejuízos. Gilmar Mendes é da segunda turma, presidente da segunda turma do STF, onde o caso Vorcaro vem sendo julgado, ou pelo menos o que se tem até agora. O Gilmar Mendes é o presidente da turma, o relator do caso Master é o André Mendonça, conforme vocês sabem. Essa turma inicialmente é composta por 5 ministros, só que o Toffoli deu-se como suspeito no caso do Vorcaro, pelos motivos sabidos de todos vocês. Então a turma agora, para julgar o caso Master, é composta de 4 julgadores. Bom, Gilmar Ferreira Mendes, Fux, Nunes Marques e Mendonça. Bom, o Gilmar Mendes anuncia a sua saída da presidência da segunda turma. O presidente é um cargo importantíssimo, porque é ele quem faz a pauta. É ele quem, de fato, pauta os julgamentos sobre o caso na turma. Muito bem, o Gilmar Mendes vai deixar de ser presidente da segunda turma e o Fux, que vem sendo aliado de Mendonça nesse caso, o Fux vai assumir a presidência. Isso é um revés ao Vorcaro, numa turma em que ele já tem um simpático a menos a ele, que é o Toffoli, e agora o Gilmar Mendes volta a ser um ministro vogal, um ministro que não tem o poder de pautar os julgamentos da corte, etc, etc. O Gilmar Mendes tem um sonho, dizem, de colocar o Vorcaro na rua. O Gilmar Mendes tem mais do que isso, ele tem um sonho de transformar o caso Master naquilo que foi transformado por ele mesmo, a Lava Jato. Joga tudo no lixo. O Gilmar Mendes considera que esses casos não devem ir adiante. Não é isso que nós estamos vendo? É isso. Essa notícia de que o Gilmar Mendes deixará a presidência da segunda turma, e aí Vorcaro está aí agoniado com isso, vem aqui da Malu Gaspar, no jornal o Globo. Tá trazendo aqui a matéria, que eu vou trazer logo em seguida para vocês, a matéria completinha da Malu Gaspar explodindo essa bomba em Brasília. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês a matéria da Malu Gaspar e explicar por que essa decisão, dessa notícia, né, desse anúncio do Gilmar Mendes gerou pânico e desespero para muitas autoridades. O que acontece, gente? No regimento interno tem lá, né, os ministros da segunda turma, que ela é composta por Gilmar Mendes, ministro Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e o ministro André Mendonça, tá? E no regimento interno, se olha, tem que ter um revezamento. Um fica como o presidente, né, da segunda turma, depois ele sai e entra outro e sucessivamente. E o Gilmar Mendes, a era, né, poderosa de Gilmar Mendes está acabando. Agora no próximo dia 30 ele deixa, né, a presidência da segunda turma e vai entrar, por incrível que pareça, exatamente o ministro Luiz Fux, para desespero de muita gente em Brasília, que normalmente tem decidido num posicionamento alinhado exatamente com o ministro André Mendonça, porque lá hoje a gente sabe muito bem, né, inclusive vários juristas, alguns youtubers, influencers têm interpretado que o ministro Gilmar Mendes tem aquele desejo, né, segundo aí algumas opiniões, de enterrar o escândalo, né, das investigações do caso Master. Tem muitas autoridades do alto escalão envolvido até o talo, até o pescoço nesse escândalo do caso Master. Muita gente dizendo que o sonho do ministro Gilmar Mendes era soltar o pai do Vorcaro, o primo do Vorcaro, tanto é que ele tomou aquelas decisões controversas lá, mas foi um voto vencido, né, pelos outros ministros, porque o que decidiu foi o voto do Nunes Marques e ele votou junto com o André Mendonça, para desespero de muita gente. Então, muita gente fala que eles querem acabar, enterrar com o escândalo, com as investigações do escândalo Master. Tanto é que muitos interpretaram que essa última decisão do ministro Gilmar Mendes foi uma tentativa desesperada para começar, né, a enterrar todas essas questões. Porém, agora Gilmar Mendes sai da presidência, né, da segunda turma, e quem assume é exatamente o ministro Luiz Fux, que normalmente tende a votar mais alinhado, tem um alinhamento mais assim com o ministro
o ministro indicado pelo Bolsonaro, André Mendonça, que tá aí, gente, tá investigando, né, partindo pra cima, colocando a Polícia Federal, a ala boa da Polícia Federal para investigar, para revelar tudo. Ele disse que doa quem doer, os responsáveis por se cometer o crime vai ter que pagar pelos seus atos, vão ter que ser punidos. E a casa caiu, gente. Pra quem, tá, tinha o desejo de enterrar a investigação, né, as investigações do escândalo do caso Master, que muita gente interpreta que, por exemplo, quem pode ter interesse em enterrar, né, o escândalo do caso Master? Por exemplo, Dias Toffoli, que tá atolado, tá, né, tem um nome mencionado aí nesses escândalos. Alexandre de Moraes, não preciso nem falar para vocês que é um dos ministros mais, né, citados nesse escândalo, aliados de Lula. Gente, é muitas autoridades envolvidas até o talo nesse escândalo. Então, muita gente poderia ter o desejo, não, gente, enterra essa CPMI. Só que agora, com a saída do Gilmar Mendes e a entrada do ministro Luiz Fux, foi uma verdadeira cachoeira de água fria nos planos de muitas autoridades envolvidas até o talo nesse escândalo ali em Brasília, gente. Ou seja, uma grande reviravolta acaba de acontecer na segunda turma ali do STF, gente. Tá para desespero do Daniel Vorcaro e outras autoridades de Brasília. A presidência da segunda turma sai da mão do Gilmar Mendes e vai cair na mão justamente do ministro Luiz Fux, gente, tá? Que tem dado algumas decisões aí contrárias, né, a essa turma mais alinhada com Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e os seus queridos ali afins. Ou seja, gente, tá aqui, para a lisura da informação, é esta matéria bomba da Malu Gaspar de hoje. Uma má notícia para Vorcaro no STF. Eu ia até mais longe, não é só má notícia para o Vorcaro, para o ministro Moraes, Dias Toffoli, né, e essas autoridades atoladas aí nesse escândalo do Master. Para eles, essa notícia aqui definitivamente é terrível. Após a Polícia Federal e a PGR rejeitarem a sua segunda proposta de delação no STF, decidir, né, o Master e o pai preso na cadeia, o banqueiro Daniel Vorcaro deve ter mais uma má notícia na Suprema Corte. Em agosto, o decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, deixa o comando, né, da segunda turma, colegiado responsável pela análise das decisões do relator das investigações do caso, o André Mendonça. Pelo critério de rodízio previsto no regimento interno da Corte, a turma passará a ser presidida pelo ministro Luiz Fux, a quem caberá definir a pauta de julgamentos das sessões presidenciais pelo período de um ano. Ou seja, é uma prerrogativa do presidente da turma decidir o que vai ser votado, o que não vai ser votado. É uma das prerrogativas. Então, Fux sempre acompanha os entendimentos de André Mendonça. Tá aqui o motivo do desespero. Luiz Fux, tá aqui, ó, gente. Preste atenção. Essa aqui é uma das partes que gerou desespero aí nessas autoridades. Fux sempre acompanha os entendimentos de Mendonça no caso Master e se converteu numa espécie de aliado incondicional do relator do conturbado ambiente da segunda turma. Já Gilmar se tornou o principal foco de oposição de Mendonça no colegiado, abrindo divergência e voltando para derrubar prisões, não se cansando de associar a investigação aos excessos da Operação Lava Jato, que segundo Gilmar Mendes teve acesso, né, que ele próprio ajudou a enterrar no STF. A própria colunista Malu Gaspar faz questão de frisar que o Gilmar Mendes faz questão de acoplar, né, ligar o caso do escândalo do Master com a Lava Jato numa tentativa desesperada de enterrar, tá, as investigações do escândalo do caso Master. Assim como ele, né, agiu para enterrar, como ele ajudou a enterrar o escândalo da Lava Jato. Na prática, a passagem de bastão de Gilmar Mendes para Fux pode trazer implicações para o caso Master, já que cabe ao presidente da turma a elaboração de pautas das sessões presenciais. Por um lado, isso dá a Mendonça um aliado no controle da pauta de julgamentos, reduzindo o risco de surpresas que podem tumultuar as investigações, por exemplo, como a decisão surpresa do Gilmar Mendes, de última hora, ir lá para deliberar sobre a prisão domiciliar do pai do Vorcaro, do primo do Vorcaro, que foi de última hora, pegou muita gente de surpresa. Gente, ou seja, explodiu uma bomba que atingiu em cheio Daniel Vorcaro, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, aliados de Lula, todos esses aí que tem os nomes envolvidos nesse escândalo do escândalo do caso Master com Daniel Vorcaro. Eu acho que essa notícia aqui não foi boa para nenhum deles. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.